Olá pessoas, bom com vocês? Espero que sim no vídeo de hoje. Hoje eu estou aqui para falar da coleção dos livros do Castelo Animado. São 3 livros, gente. Temos o livro Castelo Animado, Castelo no Ar e A Casa dos Muitos Caminhos. E, gente, os livros são muito legais. E por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque esses livros são poucos falados pela sociedade brasileira. E eu tá aqui a mão na lanterna. E eu gostaria de falar para vocês terem... Como é a palavra? Pra vocês lerem esses livros, porque eu acho muito legal, porque pouca gente conhece, entendeu? Eu acho que conhece os livros só sou eu, que eu conheço, entendeu? Não que eu seja a Bambam calçada, não é isso não, entendeu? Mas assim, é porque assim, minha prima, eu falei pra minha prima, ela falou assim, nossa, tem um filme, eu não sabia nem que tinha filme, entendeu? E ela assistiu, ela gosta do filme, tal, mas eu assisti o filme e não gostei tanto, e é só um filme, que é do Castelo Animado. Então vamos lá, vamos contextualizar um pouco, gente. Eu vou falar da sinopse dos 3 livros. Gente, o meu livro favorito da coleção é A Casa dos Muitos Caminhos. É porque só tem castelo no nome, aí eu esqueço que o último não tem castelo. Entendeu? Eu vou mostrar aqui pra vocês o box, como ele é lindo, e eu vou botar na descrição aqui do vídeo o link da Amazon para que vocês comprarem, caso vocês fiquem interessados em ler este livro após o meu vídeo, né, gente? Eu comprei o box, eu vi como é que eu identifiquei esse box pela primeira vez. Eu estava na Amazon e vi promoções. E esse box estava por R$70. Então, basicamente, foi menos de R$25 cada livro. Estava R$74, eu acho, o box. Então, foi por aí, entendeu? E, gente, esse box é muito lindo. Vem com 3 marca-páginas, 3 citações e 3 livros, entendeu? Então, assim, valeu super a pena. Eu não lembro se foi R$70 que eu comprei esse livro, mas acho que foi por aí. Eu comprei ano passado. E, gente, olha que lindo os detalhes desse livro, gente. Tudo dele, ele é muito detalhado, entendeu? O box em si, ele é lindo, gente. Muito bonito. Temos os 3 livros. Esse é o Castelo Animado, que é o primeiro. O segundo é o Castelo no Ar. E o terceiro é a Casa dos Muitos Caminhos. Beber água que eu sou com sede. Eu tenho aqui sinopse do Castelo Animado. Eu vou ler pra vocês ficarem assim. O Castelo Animado é esse aqui. Eu vou mostrar também como é dentro, porque tem gente que tem curiosidade para saber como é dentro dos livros. Olha, gente, nos capítulos ele é dividido assim, ó. Ele é muito bonitinho os capítulos, gente. Eu acho muito bonitinho a divisão dele e tal. É muito legal, gente. Eu gosto bastante. E, gente, antes de começar, vai dar um choque. Antes de começar, eu quero falar que os livros são independentes. A história de um não afeta a história do outro. Apesar que no livro 2 tem personagens que tem no livro 1. Só que não afeta em você ler, entendeu? Porque os protagonistas são diferentes, são pessoas diferentes, entendeu? Mas é muito legal você ler os 3, então leia os 3 livros. Então vamos lá para a sinopse do Castelo Animado. A história acompanha Sophie Alter, uma jovem que trabalha na chapelaria da família e acredita que está destinada a uma vida comum e sem grandes aventuras. Tudo muda quando ela é amaldiçoada pela poderosa bruxa das Terras Desoladas e se transforma em uma senhora idosa. Sem saber como quebrar o feitiço, Sophie acaba indo parar no misterioso castelo ambulante do mago Ol, conhecido por sua fama de ser extremamente poderoso e um tanto excêntrico. Lá ela conhece personagens inesquecíveis e se envolve em acontecimentos mágicos que mudam completamente a sua vida completamente sua visão sobre si mesma e sobre o mundo. Gente, esse livro é muito legal, entendeu? A história dele em si já é legal, entendeu? O filme, eu vou fazer uma contextualização sobre o filme. O filme fala que a Sophie é amaldiçoada, só que tem muitas coisas que não tem no livro, no livro, sabe? Coisas que não acontecem no livro, mas acontecem no filme. Coisas que acontecem no livro, mas não acontecem no filme, que são coisas importantes, sabe? Detalhes que precisavam ser ditos, entendeu? Então eu acho isso importante. Eu acho que seria essencial ter isso no livro, no filme, mas não tem. E por isso que eu não gosto do filme. Tem muitos filmes e livros que eu não gosto. E Castelo Animado é um dos poucos... Não,
é um dos filmes que eu não gosto. Era isso que eu falava. Eu falava um dos poucos que eu gosto. Mas eu não gosto do filme. Desculpa. Porque é muito diferente do livro. Talvez se eu tivesse assistido o filme antes do livro, talvez eu tivesse outra perspectiva. Como o filme do Harry Potter eu assisti antes, então assim, eu não critico o filme. E também falta detalhes também do Harry Potter, falta muitos detalhes, mas não é tão diferente do filme. Vamos para o segundo livro, que é o Castelo Noir. Gente, uma opinião, Castelo Noir parece muito Aladdin. Eu jurava que era a história do Aladdin. Eu jurava que Abdullah era o nome para Aladdin. Só que Abdullah é o nome do personagem e o Aladdin é Aladdin mesmo. Aí eu falei, oxe, mas tem castelo, tem princesa, tem, como é o nome? Tapete que voa e gênio mágico, uma lâmpada e não é Aladdin. Gente, essa história é do Aladdin. Pra mim, isso aqui é Aladdin em forma de livro. Entendeu? Eu não assisti o filme do Aladdin, mas eu acho que eu assisti, mas eu não lembro. Mas assim, não tenho muita noção. Mas eu acho muito parecido, porque tinha tapete, tinha gênio e tinha princesa. E tinha o Aladdin, o Abdullah. Vamos ler a sinopse. O segundo livro acompanha Abdullah, um jovem vendedor de tapetes que vive uma vida simples, mas passa grande parte do tempo imaginando aventuras extraordinárias. Certo dia, sua rotina muda completamente quando ele adquire um tapete mágico e conhece uma princesa por quem se apaixona. Porém, um acontecimento inesperado o leva a embarcar em uma jornada cheia de magia, criaturas fantásticas, desafios e personagens curiosos. Ao longo do caminho, Abdullah percebe que o mundo é muito maior e mais surpreendente do que ele jamais imaginou. Gente, esse livro é muito legal, porque ele vai tentar salvar a princesa e vai acontecer várias coisas, entendeu? Várias coisas vai enfrentar. E é muito engraçado o personagem, porque é muito engraçado, entendeu? Do jeito que ele fala, ele enrola muito para falar, porque ele engrandece as pessoas. Ai, excelentíssimo senhor, digno da majestosa sabedoria. Eu gostaria de perguntar se o senhor fez tal coisa. E é muito engraçado essa enrolação que ele tem, né? E eu acho muito legal. Vamos para o terceiro livro, A Casa dos Muitos Caminhos. Gente, é uma história muito engraçada, que eu ri demais lendo. Os 3 livros me fizeram rir, entendeu? Mas assim, eu acho que o primeiro não fez tanto quanto o terceiro. Mas assim, esse é muito legal de ler, então leiam também. Então vamos lá. A Casa dos Muitos Caminhos. O terceiro livro é protagonizado por Charmaine Parker, uma garota que ama livros e prefere passar o tempo lendo a se preocupar com tarefas do dia a dia. Quando seu tio-avô, um poderoso mago, adoece, ela é enviada para cuidar de sua casa. No entanto, a casa está longe de ser comum. Seus cômodos parecem mudá-lo de lugar. As portas levam a destinos inesperados e a magia está presente em cada canto. Enquanto tenta se adaptar a esse ambiente misterioso, Charmaine acaba se envolvendo em uma série de acontecimentos e descobre que viver uma aventura pode ser muito mais emocionante do que ela imaginava. Gente, meu cabelo tá complicado. Pois é, gente. Como na sinopse deu pra perceber que cada história tem o seu protagonistas diferentes, né? Então, assim, se você lê um, não lê o outro. Não. Se você lê um primeiro do que o outro, não vai afetar. Mas, assim, as histórias se interligam em alguns personagens, entendeu? Então, assim, fica muito mais legal. Nossa, o fulano de tal tá nesse livro. Então, fica muito legal quando você lê e você vê que o outro também tá lá. A fulana tá aqui. Então é muito legal de ler assim, entendeu? Eu gosto muito desse livro, desse box, entendeu? É muito legal, gente, a história. Então leiam esse livro, gente. Então leiam, gente, esse livro aqui. Eu super indico pra vocês. É uma história rápida. Eu achei rápida. Apesar dele ser comprido, ele é uma história interessante. Então dá pra ler bem rápido. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no seu coração.